Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores, e no mar que murmura o teu nome a rezar. Escondido tu estás, escondido tu estás, no verde das florestas, no verde das florestas, nas aves em festa, nas aves em festa, no sol a brilhar, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na sombra que abriga, na brisa amiga, na brisa amiga, na fonte que corre, na fonte que corre, ligeira a cantar, a cantar. Te agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia eu posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome, e mesmo sofrendo, eu posso cantar. Escondido tu estás, escondido tu estás, no verde das florestas, no verde das florestas, nas aves em festa, nas aves em festa, no sol a brilhar, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na sombra que abriga, na brisa amiga, na brisa amiga, na fonte que corre, na fonte que corre, ligeira a cantar, a cantar. Obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cairmos em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal, pois são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Querido Jesus, que essa oração possa envolver todo o nosso estado sensorial, que possa se transformar em luz e assim percorrer todos os nossos órgãos, nossos tecidos, os nossos sentimentos, que possamos aproveitar essa limpeza e, se por um acaso
tivermos sentimentos que atrapalham o nosso conviver, que possamos nos libertar desses sentimentos ruins, para que a limpeza possa ser 100% aproveitada e assim a nossa aura possa manter clara. Querido Jesus, que a tua infinita misericórdia encontre abrigo nos corações angustiados, aflitos, que todos os nossos irmãos te sinta junto deles. E a nós, Senhor, temos muito a te agradecer, sempre, por toda oportunidade que nos dá, por termos consciência, Senhor, de que tudo que passamos tem uma razão de ser. Mas além de termos consciência, sabemos que é preciso termos aceitação e resignação e sermos gratos. Por isso, Jesus, estamos sempre te buscando para estarmos sempre atentos das nossas responsabilidades. Que a tua paz e o teu amor, Senhor, esteja e permaneça conosco. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. A nossa leitura dessa noite está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 3. Lembra-te de como recebeste e ouviste a doutrina. Observa e arrepende-te. Se não vigiares, virei a ti como ladrão, e não saberás a que horas te surpreenderei. Que assim seja. Boa noite mais uma vez para aqueles que entraram depois. Essa passagem do Apocalipse, capítulo 3, ela é muito, nos faz refletir bastante, né? O que nós estamos fazendo com a palavra que nós temos recebido, né? Estamos só ouvindo, colocando em prática no nosso dia a dia, né? Os ensinamentos de Jesus, a lei divina, né? Que já estamos tendo conhecimento, né? Que está gravada na nossa consciência, e temos os nossos estudos diários que nos fortalecem. O que estamos fazendo, né? Estamos colocando em prática, estamos, né, sendo solidários, fraternos, ou estamos guardando, né, só ouvindo, né? Então, esse capítulo 1 vem nos falar sobre não vim destruir a lei. E Kardec vai nos falar sobre as 3 revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo, a aliança da ciência e da religião e as instruções dos Espíritos sobre a nova era. Começa com uma passagem de Mateus, no capítulo 5, versículos 17 e 18. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Então, Jesus aqui está se referindo, né, à lei divina. Ele não veio destruir a lei divina, né, a lei natural, né, e que... como ele nos diz aqui, o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Então, até que estejamos, né, todos cumprindo a lei do amor, né, cumprindo a lei divina, né? E a primeira revelação foi dada por Moisés. O que é a revelação? A revelação significa declarar, dar testemunho, né, dar esclarecimento. E Moisés, né, foi escolhido por Deus para que pudesse estar trazendo os 10 mandamentos, né, a primeira lei divina. Mas Moisés, né, ele foi criado por egípcios, mas ele era hebreu. E ele foi o responsável por tirar o povo hebreu
da escravidão, né, no Egito. Ele levou 40 anos para chegar até a Terra Prometida. Então, o povo que o acompanhava era um povo acostumado à escravidão, aos abusos, né? Não tinham amadurecimento espiritual. Então, Moisés ele precisava de leis duras, de leis rígidas, para que o povo entendesse. Né? O povo daquela época, né, no estágio em que se encontrava, não atingiriam, não conseguiriam entender uma lei do amor, né, de perdão. Era um povo embrutecido, né? E aí ele nos diz, na lei mosaica, há duas partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar. A lei de Deus, ela é imutável, né? Ela permanece até hoje, nada se modificou. Mas a lei mosaica, que é chamada também de lei civil ou disciplinar, foram leis criadas por Moisés para conter aquele povo, para poder, né, estar dando limites, né, estar direcionando-os. E essas leis, elas vão ser mudadas, né, foram mudadas ao longo do tempo, como toda lei humana. Né? As leis civis ou disciplinares, elas vão mudando de acordo com a necessidade da época, com a evolução, né, do mundo material. Então, uma invariável, né, que é a lei divina, e a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, e se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada, né, Moisés recebeu, né, os 10 mandamentos. O primeiro e o segundo fala da relação do homem para com Deus, né? Refere-se ao Deus, ao relacionamento entre o homem e Deus e os seus deveres para com ele, né? Então, ele fala, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão, não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros e tal. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Então, esses 2 mandamentos mostram a relação do homem, né, com Deus, o modo de proceder, né, de não estar falando o nome dele em vão, não ter outros deuses, mas um Deus único, né, que era comum naquela época também ter vários deuses, né, o povo hebreu tinha, né, ainda esse costume, né, trazido lá da época da escravidão. E os outros, né, mandamentos, eles referem-se ao próximo, né, o relacionamento dos homens entre si, estabelecendo os deveres de cada um para com os outros. E ele nos diz, o terceiro, né, lembrai-vos de santificar o dia de sábado, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Não mateis, não cometeis adultério, não roubeis, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo, não desejeis a mulher do vosso próximo, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva. Então, são leis, né, que são invariáveis, né? Não devemos cobiçar nada do outro, não matar, não roubar, não prestar falso testemunho, roubar não só no sentido material, mas roubar o sonho, os desejos da outra pessoa, né? Tirar-lhe as esperanças. Então, todas essas leis, elas são invariáveis. É de todos os tempos e de todos os países essa lei. E tem, por isso mesmo, caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado, que se via conter, pelo temor, um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, ao qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos, adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. Então, para que aquele povo pudesse, né, estar obedecendo às suas leis, ele disse que as suas leis também, as leis mosaicas, também tinham caráter divino, mas elas são transitórias, né? Não são leis divinas. A autoridade, a autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus.
mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais, ainda pouco desenvolvidos, se encontrava o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. Então, o povo tinha um desenvolvimento moral precário, né? Não tinham ainda o sentimento de uma justiça reta, eles não entenderiam a lei do perdão, né? A lei do reconciliar-nos com os nossos próximos, né? De amar o próximo. Para eles era difícil, né? Essa lei que depois seria vinda por Jesus para dar cumprimento, para ampliar essas leis. É evidente que aquele que incluir entre os seus mandamentos este: não matareis, não causarei danos ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas propriamente ditas revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório, né? Então, elas foram apropriadas àquela época. Então, no capítulo, no Livro dos Espíritos, na parte terceira, né, no capítulo 1 da parte terceira, ela vai nos falar sobre essa lei divino-natural de que estamos falando, né? E Kardec pergunta, o que se deve entender por lei natural? Porque nós estamos falando que a lei natural que é a lei divina, né? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é feliz quando dela se afasta. Então, quando o homem se afasta da lei de Deus, dos seus mandamentos, dos seus preceitos, da forma correta de agir, como o Evangelho, a Bíblia nos ensina, ele sofre, né, pela sua imprudência, pela sua imprevidência, pela sua invigilância. É eterna a lei de Deus, ele vai dizer que é eterna e imutável como o próprio Deus. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Quer dizer, isso é próprio da lei, né, civil. Uma época pode, outra época não pode, né? A lei, né, como é invariável, nós vamos ver que não. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por serem imperfeitas. As leis de Deus, estas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funde em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, desde sempre, né, essas leis são, né, as leis divinas são imutáveis. As leis divinas, quer que o compreende no seu âmbito, concernem alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral, quer dizer, essas leis divinas é só né, referente ao procedimento moral? Aí ele vai nos responder, todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma, né? E aí ele vai nos dizer que entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. As leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. E as outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. E ele vai nos dizer que as leis de Deus, elas estão escritas na nossa consciência. Então, quando, né, agimos de forma incorreta, sempre tem aquela, né, a nossa consciência nos chama a atenção, né? Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? Aí ele nos diz que ele a esquecera e a desprezara. Quis, então, Deus lhe fosse lembrada. Aí nós vamos ver também que essa lei natural,
ela se divide, né, no Livro dos Espíritos, podemos estar estudando essas leis naturais, né? E são 10, elas são divididas em 10 partes. A lei do trabalho, a lei da adoração, do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição, da sociedade, do progresso, da igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. Então, podemos estar aprendendo mais sobre a lei divina, sobre as leis naturais, estudando, né, essas leis também no Livro dos Espíritos. Aí ele nos diz que a última lei, né, a lei de justiça, de amor e caridade, é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras, né? Porque a lei da justiça, do amor e caridade, né, vai fazer com que o homem evolua moralmente, né? E aí nós vamos ver o Cristo, né? Mais de 1000 anos depois veio o Cristo, né? E ele nos diz, né, que não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então, os homens, na época do Cristo, já se encontravam mais amadurecidos, embora não totalmente, como até hoje nós não somos, né, amadurecidos por completo espiritualmente, mas já tinha uma capacidade de entender melhor. Tanto é que o Cristo também não disse tudo, né? Muitas coisas ficaram sem, né, o homem entender, né? Então, dar o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base de sua doutrina. Então, a base da doutrina do Cristo é os deveres para com Deus e para com o próximo. Quanto às leis de Moisés, né, as leis criadas por Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar, do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí estão a lei toda a lei toda e os profetas. E por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota, quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral. Então, todos nós, né, para que o mundo evolua, né, que a Terra se transforme, né, num mundo melhor, todos nós estaremos cumprindo, né, a lei do amor, né, dando cumprimento à lei de Deus. Isto é, fosse praticada na Terra inteira em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou, ao menos, de um único povo, sendo filhos de Deus? Todos os homens, todos sem distinção nenhuma, são objetos da mesma solicitude. Então, todos os homens, né, terão que cumprir a lei de Deus, né? Não vai ser privilégio de um nem de outro. E ele tem 4, ele nos diz que o papel de Jesus não foi de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia a Jesus dar cumprimento de profecias que lhe anunciaram o advento, a autoridade que lhe vinha da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Ele viera ensinar os homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Então, Jesus nos traz a visão da vida futura, né? Que a vida terrestre é apenas uma passagem. Estamos aqui, somos espíritos eternos, né? E a verdadeira vida não é a vida terrestre, né? Aqui são
períodos, né, como se estivéssemos numa escola, no hospital. A verdadeira vida é a vida de lá. Então, por isso não devemos estar tão preocupados com prestígio, com honras e com coisas materiais, né? Lógico que o material tem o seu valor, mas temos que estar preocupados com o que levaremos para a vida futura, com os bons sentimentos, na prática do bem, né? De estarmos praticando a fraternidade, a caridade, a humildade, né? Que são ensinamentos trazidos pelo nosso Mestre Jesus. Então, aqui. Vieram ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de a eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, Jesus não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar os germes de verdades, que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, Mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Então, como já tinha dito anteriormente, Jesus não disse tudo, né? Ele, devido à nossa imaturidade espiritual da época, né? E a ciência ainda estar pouco desenvolvida, não pôde tudo ser dito, né? Muitas das coisas foram esclarecidas posteriormente pelo Espiritismo. E aí nós vamos ver o Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Então, através, né, dos espíritos, das mensagens recebidas, das comunicações, podemos, né, crer na existência do mundo, né, espiritual. Né, os espíritos, né, as vozes do céu, como nos diz, estão aí nos trazendo mensagens, né, nos trazendo conhecimentos, elucidações para que a gente possa estar se desenvolvendo. Né? Através do Espiritismo, nós conhecemos a lei da ação e da reação, a pluralidade das existências, a imortalidade da alma e tantos outros conhecimentos que fazem com que possamos compreender melhor hoje. O Espiritismo mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos, e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que o muito do que ele diz permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. E aí ele vai nos dizer que a lei do Antigo Testamento tem em Moisés a sua personificação. As do Novo, né? A lei do Novo Testamento tem, né, como personificação o Cristo. Mas o Espiritismo não tem uma individualidade a personificá-lo, né? O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por o homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. Então, os conhecimentos, as mensagens, né, são trazidas pelos espíritos, né, por um inumerável número de espíritos
né, um espírito de luz, benfeitores, em diversos pontos, né, não pode dizer que tem algum a personificar. E ele conta com um inumerável número de médios que os auxiliam, né, para que eles possam trazer, né, os conhecimentos. É, de certa maneira, né, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o atributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Então, né, como ele fala, como ser coletivo, são inúmeros espíritos que nos trazem conhecimentos, que nos trazem revelações, né, através deles podemos conhecer mais o mundo espiritual, né? Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina ao contrário que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sobre a forma alegórica. Então, muitas das parábolas, das alegorias com que Jesus usava, o Espiritismo esclarece hoje, né? Vem cumprir nos tempos preditos o que Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. O Espiritismo é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Outro item que iremos estudar agora é a aliança da ciência e da religião. Então, né, em termos históricos, a relação entre a ciência e a religião, né, sempre foi complexa, né? Considerando que trata que tanto as inspirações religiosas impulsionam o desenvolvimento científico, como o conhecimento científico e tecnológico produz efeitos significativos nas crenças religiosas. Justamente por se tratar de um relacionamento complexo, a união entre a ciência e a religião e foi marcada por conflitos, cuja solução encaminha para uma coexistência pacífica, como bem esclarece o Espiritismo, né? A necessidade de ter essa coexistência pacífica entre a religião e o Espiritismo. E ele nos diz no item 8, que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Enquanto a ciência revela as leis do mundo material, a religião, né, revela as do mundo moral. Trata-se, no entanto, tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus. Se ambas têm o mesmo princípio, que é Deus, elas não podem contradizer-se, né? Se fosse a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro, e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de observação defeituosa e de um excesso de de exclusivismo de um lado e de outro, cada um deles achando que tinham as suas razões, não querendo conhecer a religião, não querendo reconhecer a ciência, como a ciência não queria reconhecer a religião. Daí, né, que deu origem à incredulidade e à intolerância. Aí ele nos diz que são chegados os tempos em que o ensinamento do Cristo, além de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino, tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são apoiando-se uma na outra e marchando combinadas. Então, elas têm que se unir, né? Se prestarão um mútuo concurso, quer dizer, uma vai, né, ajudando a outra. Então, não mais desmentidas pela ciência,
a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se não lhe podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Aí ele fala que esse traço de união, né, que faltava, está no entendimento, no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres, porque nós vimos que todas elas são leis divinas, né? Tanto as leis da ciência quanto as leis morais, né? Uma vez comprovada pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico da fé. Vencido foi o materialismo. Aí ele diz, é toda uma revolução que nesse momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega a ela a sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é uma das leis de Deus, que nós vimos. E aí nós vamos ver as instruções dos espíritos, sobre a nova era. São trazidas 3 instruções. De um espírita israelita, em Mulhóis, 1861, outra de Fenelon, em 1861, e de Erasto, discípulo do mentor Paulo, Paris, 1863. E ele vai nos falar sobre a nova era, que é um assunto muito bem falado hoje em dia, né? E, primeiramente, esse espírito israelita nos diz que Moisés, que Deus é único. E Moisés é o espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que se serviu Deus para se revelar com Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinados a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Então, Moisés, contém mais a semente, da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque praticada com toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser um frontispício, quer dizer, uma frente brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. Então, ele trouxe os preceitos de justiça, como é que fala? Da mais ampla moral cristã, para que os homens pudessem seguir. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que a era se propunha regenerar. E esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Então, Jesus depois nos traz que devemos perdoar aos inimigos, não uma, mas infinitas vezes, que devemos nos reconciliar com os nossos adversários. Vai nos falar que devemos ser mansos e pacíficos. Então, nada disso, aquele povo daquela época teria compreendido. Eles entenderam de holocaustos, de brigas, eles ainda se encontravam muito imaturos espiritualmente. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade.
e não se houvera convertido sobre o império de uma religião inteiramente espiritual. Então, se tivesse uma religião inteiramente espiritual, aqueles homens não teriam entendido e não teriam, né, se convertido. Era necessária uma representação semimaterial, qual apresentava, então, a religião hebraica. Os holocaustos lhe falavam aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a Terra, tornando a morada dos espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre. E o espiritismo é a alavanca, é um instrumento de que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. Então, como ele nos diz aqui, que a lei do Cristo é que há de transformar a Terra. Nós, né, sabemos que vivemos, a Terra é um mundo de provas e expiações. Os espíritos que aqui vivem, né, são ainda propensos, né, prevalece o mal, né? E através da lei do amor, né, da lei da justiça, da fraternidade, da caridade, quando os homens, né, evoluírem moralmente e estarem seguindo as leis divinas, né, estarem não mais desejosos do mal, mas desejosos de fazer o bem, a Terra se transformará, né? Como agora estamos caminhando para o mundo de regeneração, né? Como nos diz que estamos no portal do mundo da regeneração. Essa transformação já vem ocorrendo há muito tempo, né? Mas para que a Terra se transforme, é necessário que os espíritos que aqui vivam tenham, né, a propensão ao bem, a predominância do bem. Então, é necessário que exista uma transformação do homem, né? Uma revolução moral, né? Que afaste de si, né? Que os seus erros, os seus equívocos, o orgulho, a vaidade, né? E possa estar, né, fazendo essa revolução moral para que possa, então, estar entrando no mundo de regeneração. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse movimento se efetue sem lutas. Não, aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Então, né, essa transformação ela vai ocorrer com lutas, né, que as mudanças elas causam desequilíbrios, né, para chamar atenção e até para que o homem também se transforme, haja, né, veja a necessidade da sua transformação. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerta as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Então, essa é a mensagem do Espírito israelita. E agora vamos ver uma mensagem de Fênelon. Fênelon nos diz: um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. Então,
o Cristo veio trazendo as suas verdades, trouxe a luz. Ele diz, quando Cristo, né, se foi, né, o mundo novamente se perdia, ele quis dizer. Então, semelhante aos profetas, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. Então, os espíritos estão nos advertindo da necessidade da nossa mudança, a necessidade de estarmos seguindo a lei divina, né, as leis naturais, que são as leis que, né, nos farão evoluir, né, que nos trarão o aprimoramento moral, que irão fazer a transformação do homem. O mundo está abalado em seus fundamentos. O espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza. E estáis certos de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, passados que são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem, sobejamente, dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados, isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Então, para que nós estejamos preparados para a chegada da nova era, né, para que nós possamos estar fazendo a transformação moral, para que possamos estar fazendo bem, praticando a fraternidade, a caridade, né, para que possamos, né, também, né, estarmos preparados para o mundo de regeneração. E ele nos diz que essa revolução, as lutas que se apresta, é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia. Mas sem grãos de areia não existiriam montanhas, né? Cada um é responsável pelo seu adiantamento de estar fazendo a sua parte. Assim, pois que essas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república. E imperceptíveis animáculos não elevam continentes. Então, ele quer dizer que cada um de nós não podemos nos sentir pequenos, né? Somos só um na multidão, nós podemos fazer a diferença. Se cada um se comprometer, né? Se procurar ser melhor, né? A transformação ocorrerá. Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, modernos São Bernardos. Olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Então, antes que eu possa estar lendo essa última mensagem de Erasto, nós, né, podemos também ver que na Gênese, né, Kardec já nos falou sobre esses tempos, né, sobre a nova era, né? E ele disse que esses tempos marcados por Deus são chegados, que dizem de todas as partes, onde grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Em que sentido é necessário entender essas palavras proféticas, né? Aí ele nos diz que para os incrédulos elas não têm nenhuma importância. A seus olhos, isso não é senão a expressão de uma crença pueril sem fundamento. Mas, né, ele nos diz que o universo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. O universo progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então,
essa nova era, né, vão ser necessários o quê? Espíritos mais depurados. Nós estamos sabendo que, né, espíritos elevados estão voltando à Terra, né, nesse momento, estão reencarnando, para que possa acelerar essa fase, né, da regeneração. Mas aqui não vão vir só esses espíritos elevados, eles estão vindo para acelerar, né? Mas aqueles espíritos que ainda estão, né, praticando o erro, mas que se conscientizarem e quiserem mudar, ainda é tempo, como ele vai nos dizer. Ele nos fala que a humanidade cumpriu até este dia incontáveis progressos. Os homens, pela sua inteligência, chegaram a resultados que não atingiriam jamais em relação às ciências, às artes e ao bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar-se. Então, não é necessário só o progresso material. Ele nos diz que existe um grande progresso ainda a realizar-se. É o de fazer reinar entre os homens a caridade, a fraternidade e a solidariedade, para assegurar o bem-estar moral. Não é somente o desenvolvimento da inteligência que é preciso aos homens, é a elevação do sentimento. E para isso é necessário destruir tudo o que poderia superexcitar neles o egoísmo e o orgulho, né? Estipar o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a presunção. Aí ele fala, essa fase que se elabora neste momento é o complemento necessário ao estado precedente, como a idade viril é o complemento da juventude. Ela podia, pois, ser prevista e predita antes. É por isso que se diz que os tempos marcados para Deus são chegados. Nesse tempo, não se tratará mais de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma região, a um povo, a uma raça. É o movimento universal que se opera no sentido de progresso moral, tem que ser para toda a humanidade. Chega-se a compreender que o complemento desse bem-estar não pode estar senão no desenvolvimento moral. Quanto mais se avança, mais se sente o que falta, sem poder ainda, entretanto, defini-lo claramente. É o efeito do trabalho íntimo que se opera para a regeneração. Tem-se desejos, aspirações que são como o pressentimento de um estado melhor. E aí ele vai nos dizer que as catástrofes que ocorreriam não seriam catástrofes naturais, né? As lutas, será, pois, dessas lutas das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não cataclismos, as catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais eram a consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não são as entranhas do globo que se agitam, são a da humanidade, né? A necessidade da humanidade estar evoluindo, né, de passarmos desse mundo de sofrimentos para um mundo melhor de regeneração. E ele nos diz, para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela não seja povoada senão por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que não quererão senão o bem da terra. Tendo chegado a esse tempo, uma grande emigração se cumprirá entre aqueles que a habitam. Aqueles que fazem o mal pelo mal, né, que o sentimento do bem não toca, não sendo mais dignos da terra transformada, dela serão excluídos, porque lhe trariam de novo a perturbação e a confusão, e seriam um obstáculo ao progresso. Eles irão espiar o seu endurecimento, uns no mundo inferiores e outros entre as raças terrestres atrasadas, que serão o equivalente aos mundos inferiores, onde levarão os seus conhecimentos adquiridos, né, porque existe o conhecimento científico, né, e terão por missão fazê-los avançar. Serão substituídos, né, esses espíritos por espíritos melhores, que farão reinar entre eles a justiça, a paz e a fraternidade.
A nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, se distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoce, unidas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. Esse mundo não será composto exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, tendo já progredido, estão predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerado. Então, depende de cada um, cada espírito, estar fazendo a sua transformação moral, estar compenetrados, em tirar de si, em se autoconhecer, ver, o que ele poderia estar melhorando, se tornando um espírito melhor. Aí, terminando aqui, só vou ler esse pedacinho, a regeneração da humanidade não tem, pois, absolutamente necessidade da renovação integral dos espíritos. Basta ter uma modificação nas suas disposições morais. Esta modificação se opera em todos aqueles que a ela estão predispostos, quando são subtraídos à influência perniciosa do mundo. Aqueles que retornam, então, não são sempre outros espíritos, mas frequentemente os mesmos espíritos, pensando e sentindo do outro modo, quer dizer, renovando seus pensamentos, não mais dando vazão ao mal, aos sentimentos ruins, mas estarem mais ligados ao bem, a sentimentos bons, à caridade, à fraternidade, E a nossa última mensagem é aqui em Santo Agostinho, falando como Santo Agostinho é um precursor do Espiritismo, Ele foi muito antes do Espiritismo existir e ele já falava, Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo, manifesta-se quase por toda parte. A razão disso encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Então, ele vai nos falar que ele também fez o seu caminho de Damasco, Ele até encontrar o Cristo, Aqui, quando entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava a lures, que não nos prazeres enervantes e fugitivos. Quando, afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz aclamar-lhe. Assim como falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou, meu Deus, perdoai-me, creio, sou um cristão. Então, foi a transformação de Santo Agostinho, E ele nos diz que, e desde então, tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Podem ler-se nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou, as características e, ao mesmo tempo, proféticas palavras que proferiu, depois da morte de Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar-me conselhos, revelando-me o que me espera na vida futura. Então, ele já, naquela época, ele já teve o pressentimento da vida futura, Que a mãe em espírito estaria ali, lhe revelando, a vida futura, fatos do mundo espiritual. Que ensinamentos nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina por vindoura. É essa a razão, porque hoje, vendo chegar a hora de divulgar essa verdade que ele outrora pressentira, se constitui seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica por responder a todos que o chamam. Então, queridos irmãos, estamos chegando ao fim, do nosso estudo, que fala aqui no livro também, que já foi estudado por nós, na transição planetária, ele também nos fala que já chegou-se esse momento, Vive-se na Terra um momento da grande transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando os homens à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem, do amor. Então,
para que a Terra, né, se transforme, né, para que haja essa transformação, né, para que possamos estar também no mundo de regeneração, é necessário, né, que tiremos de nós esses hábitos, né, esses vícios perniciosos, né, que possamos, né, estar a todo momento, né, conscientes, procurando seguir as leis divinas, seguir as leis de Deus, conhecer o Evangelho e colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Sermos luz, fazer o bem àquelas pessoas que estão ao nosso redor. Não precisa ser uma coisa grandiosa, mas cada um no seu lugar, ele pode fazer a diferença, né? Onde estivermos, sermos o melhor que pudermos, né? Estarmos ligados ao bem, né? E ele fala, mediante as reencarnações, etapa a etapa, dá-se-lhe o processo de eliminação das imperfeições morais, que se transformam em valores relevantes, impulsionando o homem na direção da plenitude que lhe está destinada. Então, a cada encarnação, nós temos a oportunidade, né, de estarmos, né, melhorando, né, de estarmos dando mais um passo, né, para o nosso progresso moral, para o nosso desenvolvimento, né, moral, né? O objetivo da nossa reencarnação, né, de toda encarnação, é sempre se melhorar, de progredir, né? E que possamos, né, estar conscientes desse momento que estamos vivendo, né, da necessidade de estarmos nos transformando, da necessidade de estarmos conectados com os nossos amigos espirituais, de estarmos praticando bem, de estarmos olhando para dentro de nós, nos conhecendo e fazendo as transformações necessárias. Agradeço a presença de todos. Obrigada, Daiane. Obrigada, Zé Martins, Marinês, Ana Laura. Obrigada, irmãos. Que possamos ter uma boa noite. Que assim seja. Nascido entre fariseus, surge um homem da lei, cego e obstinado, efetuando prisões, conduzindo cristãos a serem castigados. Quando a luz se acendeu e uma voz entoou: Filho, por que me persegues? Então encanto se deu, novo homem nasceu, de Damasco as estrelas, do jugo a libertação, de doutor a tecelão, entre becos e celas. Mas rompia os grilhões ao falar de Jesus. Estrela guia, e a cada dia se abria para a luz, mas rompia os grilhões ao falar de Jesus. Estrela guia, e a cada dia se abria para a luz. Estrela guia, e a cada dia se abria para a luz.
Jesus, querido irmão maior, nosso amigo, companheiro leal, estamos encerrando nosso estudo com muita gratidão por mais essa oportunidade, por esses momentos de paz, porque quando ouvimos o estudo falando sobre os vossos ensinamentos, é a paz que encontramos, é a esperança que revigora em nosso ser, é a confiança, a certeza que estamos nos esforçando para sermos pessoas de bem. Senhor, o que quer que estejamos esperando, paz de espírito, alegria, consciência interior ou simples abundância, isso certamente virá para nós, mas somente quando estivermos prontos para receber com um coração aberto e agradecido. Sabemos que se não fizermos a nossa parte, não adianta, né, Jesus? Só desejarmos, só querermos, se não mudarmos a nossa postura, mudar nossas atitudes. Precisamos urgente nos modificar, segurar a nossa cruz e andarmos em frente, com a certeza que estamos sendo bem guardados por nossa família espiritual, que aguardam o nosso despertar. Nos alerta nosso querido irmão André Luiz, que resguardemos o coração nas fontes do bem e procuremos falar e agir para o bem, porque servir ao bem dos outros é a melhor forma de atitude preventiva contra enfermidade e perturbação nos domínios da nossa vida mental. Já nos é dito, né, irmãos? Fora da caridade não há salvação. Fiquemos todos no amparo e na proteção do nosso Pai Celestial, que nunca nos abandona. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Que a tua paz, o teu amor, Senhor, esteja e permaneça em nossa mente, em nosso coração, em nossas atitudes. Que assim seja.